Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando com vocês mais uma vez para nós darmos prosseguimento às nossas aulas de geografia. Hoje a nossa aula está nas páginas 100 até a página de número 105 do livro de vocês. Nós vamos falar hoje especificamente nessa videoaula sobre a natureza da região norte, beleza? Aqui ó, região norte. Região norte é uma das maiores regiões do Brasil. Como vocês já bem sabem, no Brasil nós temos 5 macro-regiões e dentre elas nós temos aqui a região nordeste, que é onde está localizado o nosso estado, o estado do Maranhão, e nós temos também a região norte, ok? Então, quais características gerais dessa região? Então veja bem, é a maior região do Brasil. Obviamente, que quando nós falamos que ela é a maior região do Brasil, nós não estamos falando em quantidade de estados, porque se fosse assim, a maior região seria a região Nordeste, que contém 9 estados. Estamos falando em extensão territorial. Então, em extensão, a região norte é a maior região do Brasil. Vejam bem, corresponde a praticamente metade do território brasileiro. Então, vejam que a região norte é uma região muito extensa quando se fala em território. Como falei para vocês, a região nordeste, que é a maior em quantidade de estados, contém 9. Logo em seguida vem exatamente a região norte, que contém 7 estados. Quais são esses estados? Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São os 7 estados da região norte, ok? Então, dentro dessa questão natural, natureza, que a região norte tem uma biodiversidade muito extensa, muito grande, nós também temos a presença de relevo. Os principais relevos que nós podemos encontrar aqui na região norte são planícies, planaltos e depressões, beleza? E depressões. É nessa região também que nós temos o ponto mais alto do Brasil, que é o Monte Roraima, o ponto mais alto do Brasil, beleza? Isso falando em relevo. E quando nós estamos falando de hidrografia? Quando nós falamos desse assunto, nós estamos falando de águas de uma determinada região. E essa região norte, ela é cortada por vários rios, beleza? E esses rios, eles vão formar uma bacia hidrográfica chamada Bacia Hidrográfica da Amazônia, que, diga-se de passagem, é a maior bacia hidrográfica do mundo em quantidade de água. É nessa região aqui, pessoal, que nós temos a maior concentração de água potável do mundo, por exemplo. Então, é uma área que, como vocês podem observar, que precisa ser preservada, que precisa ser bem cuidada, justamente por ter essa grande biodiversidade e, obviamente, por ter essa quantidade grande e importante de água potável, que, como vocês sabem, a água potável é aquela que podemos consumir, beleza? E vamos falar agora do clima. Como é que é o clima da região norte? Clima equatorial e úmido. O que é isso? É um clima quente, ao mesmo tempo úmido. E o que isso vai influenciar, pessoal? Vai influenciar em grande índice de chuva. A região norte é uma região que chove bastante. Por isso nós dizemos que ela tem um grande índice pluviométrico, porque chove quase todos os dias.
dias lá na região norte, principalmente, beleza? Devido ao seu clima equatorial, clima quente e úmido, que vai influenciar, repetindo aí, né, em grandes índices de chuva. Dentro dessa região, nós temos aí dois estados que se diferenciam nessa questão de clima, que é o estado de Tocantins e o estado de Rondônia. São climas tropical, beleza? Clima tropical, Tocantins e Rondônia. E quanto à floresta, né? Então nós temos aí nessa região localizada uma das, se não a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, beleza? Então nós temos dentro dessa floresta duas classificações para ela: mata de inundação e mata de terra firme. Professor, qual a diferença entre mata de inundação e mata de terra firme? Veja bem, a mata de inundação nós temos pelo menos duas, Igapó e Várzea. São essas áreas, elas são geralmente muito úmidas, banhadas por rios, ora estão alagadas, ora nem tanto. Isso depende muito da quantidade de chuva. Então é onde está as árvores de menor porte, são as árvores menores, ok? Dentro dessas matas de Igapó e Várzea, conhecida como mata de inundação. E nós temos as matas de terra firme, que são onde não tem tanta influência assim dos rios, mas eles, como o próprio nome já nos diz, é em terra firme. E nós temos as árvores maiores, as árvores de grande porte, como nós assim falamos. É importante lembrar para vocês também que a floresta amazônica, ela não está localizada apenas dentro do território brasileiro. Então, existem outros países que fazem fronteira com o Brasil na América do Sul, que tem parte da Amazônia. E quando nós falamos desses países, Brasil e demais, que tem essa floresta, nós chamamos de Amazônia internacional, beleza? Mas quando falamos de Amazônia dentro do território brasileiro, que inclui os 7 estados da região norte e parte do território do estado do Maranhão na região nordeste, nós chamamos de Amazônia Legal. Então, de um lado, temos a Amazônia Internacional e também temos a Amazônia Legal, quando falamos apenas de território brasileiro. Beleza? Agenda de hoje, página 112, questões 1 até a questão de número 3. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Olá, alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar falando com vocês para nós darmos prosseguimento às nossas aulas de geografia, beleza? Queria que você acompanhasse comigo a aula de hoje, página 122 até a página de 125, beleza? E hoje a nossa aula vamos falar sobre o clima, beleza? Clima nós sempre ouvimos falar acerca do clima nos telejornais, na própria escola, no nosso dia a dia. Nós estamos ouvindo falar acerca desse nome, dessa palavra. Só que existe uma pequena diferença entre as palavras clima, veja bem, existe uma diferença entre a palavra clima e a palavra tempo, que aqui nós vamos chamar de tempo atmosférico, ok? Então, qual a diferença entre essas duas palavras? Veja bem, tempo, nós quando falamos de tempo, estamos falando de algo momentâneo, algo que pode mudar a qualquer momento. Pode estar quente, mas o tempo pode mudar e ficar frio. Pode estar fazendo muito sol, o tempo pode mudar e começar a chover. Então isso é tempo. O tempo ele vai variar.
tempo ele não permanece, beleza? Já o clima ele é diferente, ele é predominante, ok? Uma área, uma determinada região, ela sempre vai ter o mesmo clima, embora muitas vezes o tempo atmosférico ele pode mudar. Se uma região tem um clima quente, então se aquela região tem um clima equatorial, por exemplo, vai permanecer, é algo predominante, mas o tempo pode mudar, como nós falamos anteriormente, pode estar quente, rapidamente pode mudar o tempo, ficar frio, está o sol muito brilhoso, está brilhando, mas pode rapidamente mudar e começar a chover, ok? Então vejamos, em relação ao clima, nós temos os movimentos da Terra, que influencia diretamente no clima, ok? Então, nesses movimentos, eles podem ser classificados em dois. Certamente vocês, ao longo dessa vida estudantil que vocês têm levado, certamente já ouviram falar acerca desses dois movimentos que a Terra faz, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Como que isso ocorre? Esses dois movimentos, ele influencia diretamente nas estações do ano, por exemplo, no nosso dia a dia e também com a contagem do tempo em relação ao ano. Por exemplo, rotação é o giro ou o momento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Quando a Terra faz esse movimento, girando em torno do seu próprio eixo, nós chamamos isso de rotação, ok? Rotação. E o movimento de translação gira em torno do Sol, faz esse giro em torno do Sol. Quando ela faz esse giro em torno do Sol, nós temos um período de 24 horas, ou um dia, por assim dizer. E quando ela faz esse giro em torno do seu próprio eixo, que é uma linha imaginária, isso nós vamos dizer que são 365 dias ou um ano. Beleza? Entendido essa parte? Muito bem. Então vamos voltar, ou melhor, vamos para essa parte aqui também que chamamos de zonas térmicas. As zonas térmicas, o que é isso? Coloquei o conceito aqui para ficar um pouco mais didático a nossa videoaula de hoje. É a diferença de intensidade de luz e calor que a Terra recebe. De quem? Obviamente que esse calor, essa luz que a Terra recebe é a luz do Sol. Então nós vamos ter zonas térmicas diferentes. Por exemplo, no Brasil, nosso estado, precisamente no estado do Maranhão, nós somos localizados bem próximo à linha do Equador. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será esse clima, essa zona térmica. Entendeu? Então, quanto mais longe, mais frio. Isso é visto basicamente aqui, por exemplo, no nosso país. Os países do sul e sudeste, que são um pouco mais distantes da linha do Equador, são os estados mais frios do Brasil, enquanto os estados que são mais acima, mais próximos da linha do Equador, são os estados mais quentes. Então é essa a diferença de intensidade e calor que a Terra recebe, nós chamamos de zonas térmicas. E outro conteúdo, outro assunto ainda dentro desta aula, falando sobre clima, nós temos as massas de ar, ok? Então nós temos aqui basicamente 4 massas de ar. Que massas são essas? Quente e úmida, quente e seca, fria e úmida, fria e seca. Ou seja, nós temos 2 massas de ar quente e 2 massas de ar fria. E essas massas de ar vão influenciar diretamente no clima? Não, elas vão influenciar diretamente no tempo. Beleza?
vão influenciar no tempo. São essas massas de ar que podem trazer as frentes frias e as frentes quentes. Como nós temos visto aqui, ó, duas massas de ar quente, duas massas de ar fria, e quando elas se sobrepõem uma com a outra, ou vamos ter frente de ar fria ou frente de ar quente, beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre clima. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, e nós temos aí uma atividade, uma agenda básica, página 132, apenas 3 questões. Página 132, questões 1, 2